Capítulo 6 da responsabilidade, artigo 28. Esse artigo 28, ele foi revogado pela Lei número 8935. Agora, o que vale é o que diz no artigo 22 da Lei dos Notários e Registradores. Vamos para ele. Artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Volta para 6.015, vamos continuar. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Título 2 do Registro de Pessoas Naturais, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais os nascimentos, os casamentos, os óbitos, as emancipações, as interdições, as sentenças declaratórias de ausência, as opções de nacionalidade, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados. A linha A. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento. Onde está escrito desquite, aqui na Lei 6.015, leia-se separação judicial e extrajudicial. Novamente, as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, separação judicial e extrajudicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. A linha B. Onde está escrito as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima, leia-se as questões referentes à paternidade. A linha C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. A linha D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos, onde está escrito ilegítimos, exclui essa palavra da mente de vocês, porque não se usa mais essa expressão. A linha E. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Excluam da mente de vocês também essa frase, porque não existe mais possibilidade de adoção de forma extrajudicial, apenas por sentença. A linha F. As alterações ou abreviaturas de nomes. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais, se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação. Onde está escrito independe, tire isso da cabeça de vocês, coloque um X aqui, porque de acordo com o provimento 66 de 2018 do CNJ, depende sim de homologação.
Então, leia-se: o convênio referido no parágrafo 3º deste artigo depende de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3º-A. Comprovado o descumprimento pelos oficiais de cartórios de registro civil do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei nº 8935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3º-B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei nº 8935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3º-C. Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes, em viagem e no exército em campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos ministérios, a fim de que, através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou antes, por meio de segunda via, que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre no livro E do primeiro ofício do registro civil o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado
na forma do parágrafo antecedente, constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira até 4 anos depois de atingida a maioridade. Risquem esse prazo de até 4 anos, porque esse prazo ele não existe mais, agora é a qualquer tempo. A qualquer tempo, risquem esse prazo. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos, não existe mais esse prazo, risquem esse prazo. Depois de atingida a maioridade pelo interessado, referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Mais uma vez, não existe mais esse prazo de 4 anos, atualmente é a qualquer tempo. Parágrafo 5º. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará de ofício o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º. Capítulo 2 da escrituração e ordem de serviço. Artigo 33. Haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. Inciso 1. A. De registro de nascimento. B. De registro de casamento. B. Auxiliar. De registro de casamento religioso para efeitos civis. C. De registro de óbitos. C. Auxiliar. De registro de natimortos. D. De registro de proclamas. Aqui nesse site do Planalto, eu estou no site do Planalto, eles não colocaram o parágrafo único do artigo 33. Depois desse inciso 6, tem um parágrafo único. Então, vamos aqui para outra tela. Parágrafo único diz: no cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária em cada comarca, haverá outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sobre a letra E, com 150 folhas, podendo o juiz competente, nas comarcas de grande movimento, autorizar o seu desdobramento pela natureza dos atos que nele devam ser registrados em livros especiais. Voltando para 6.015, artigo 34. Artigo 34. O oficial juntará a cada um dos livros índice alfabético dos assentos lavrados pelos nomes das pessoas a quem se referirem. Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, ser organizado pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodidade e pronta busca. Artigo 35. A escrituração será feita seguidamente, em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas nem algarismos, no fim de cada assento, e antes da subscrição e das assinaturas serão ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstâncias que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento e outro será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Artigo 36. Os livros de registro serão divididos em 3 partes, sendo no da esquerda lançado o número de ordem e na central o assento, ficando na da direita espaço para as notas, averbações e retificações. Artigo 37. As partes ou seus procuradores, bem como as testemunhas, assinarão os assentos, inserindo-se neles as declarações feitas de acordo com a lei ou ordenadas por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro, a folha e o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instrumento público.
Parágrafo 1º. Se os declarantes ou as testemunhas não puderem, por qualquer circunstância, assinar, far-se-á a declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa e tomando-se a impressão datiloscópica da que não assinar à margem do assento. Parágrafo 2º. As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados. Artigo 38. Antes da assinatura dos assentos, serão estes lidos às partes e às testemunhas do que se fará menção. Artigo 39. Tendo havido omissão ou erro de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Artigo 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos artigos 109 a 112 desta lei. Artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Artigo 42. A testemunha, para os assentos de registro, deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrado. Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil da sua identidade, do qual se fará no assento expressa menção. Artigo 43. Os livros de proclamas serão escriturados cronologicamente com um resumo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório ou recebidos de outros, todos assinados pelo oficial. Parágrafo único. As despesas de publicação do edital serão pagas pelo interessado. Artigo 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital remetido por outro oficial processante. Artigo 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subsequente matrimônio deverá ser fornecida sem o teor da declaração ou averbação a esse respeito, como se fosse legítimo. Na certidão de casamento também será omitida a referência àquele filho, salvo havendo em qualquer dos casos determinação judicial deferida em favor de quem demonstre legítimo interesse em obtê-la.